Boa noite, boa noite. Hoje uma live super especial com uma pessoa que eu admiro, pioneira da abordagem da psicomotricidade na natação no Brasil. Ela, autora de 20 livros, o mais conhecido chama-se Natação segundo a Psicomotricidade. E o último lançamento foi nesse ano, Respiração, um enfoque psicomotor. E, bom, é difícil falar da Cacilda, porque a Cacilda para mim sempre foi uma inspiração. Eu acredito que foi ela que mudou a abordagem do ensino-aprendizagem da natação, que antes era muito mecanicista, focada muito no movimento e na técnica. E hoje em dia a gente fala sobre uma abordagem sobre o desenvolvimento do ser humano na água. Então, sem mais delongas, com vocês, Cacilda Velasco. Cacilda, preciso que você peça para participar aqui. A Cacilda é diretora da Associação Vencer. Está ao Deixa contrário eu a ver o que câmera. acontece aqui. Isso, deu certo. Eba! Aí. Boa Maravilhosa! noite, querida. Tudo bem com você? Boa noite, tudo com você? Tudo em ordem. Que prazer estar aqui com você, falando de um assunto que para mim é muito apaixonante, né, que é a psicomotricidade, e disponível aí para as perguntas e para todos os questionamentos que vocês se interessem em saber, que a gente possa colocar um pouquinho de luz aí nesse processo que é tão confuso para alguns, né? E que Sim. muitos até nem aplicam, nem utilizam da avaliação, simplesmente vão tocando as aulas e vão observando, mas sem registro, né? Então, o assunto, para mim, é um assunto importante, valioso, e eu não dispensaria nos trabalhos aquáticos. E até na minha, desculpa, na minha experiência profissional, fazer a avaliação de um aluno sempre foi um desafio para os profissionais, né? Uma vez que eles sempre Sim. estão na água, esse controle, né, entre conseguir avaliar todos os alunos, conseguir fazer preenchimento dessas avaliações de forma completa. E hoje eu acho que é uma oportunidade da gente trazer essa consciência da importância da avaliação para poder primeiro apresentar os resultados para os pais, né, ou para essa pessoa que está sendo avaliada, né, no caso dos adultos, idosos. E mais que isso, a gente também fundamentar o nosso trabalho e mostrar todos esses resultados. Então, Com certeza. para começar, eu queria que você definisse a psicomotricidade. Bom, a psicomotricidade é uma ciência, Tassiana, que é jovem ainda. Então, na verdade, apesar de quase 2 séculos, ela não tem ainda, ela não é conhecida do grande público. Então, o que que acontece? Quando você fala psicomotricidade, a pessoa fala psico quê? E fica ainda na dúvida, o que que ela faz, o que que ela trata, qual é, vamos dizer assim, o cerne, a essência dela. A psicomotricidade, depois de muitos estudos e tantos anos de trabalho, para mim, ela é uma ciência do equilíbrio humano. Eu acredito que de tudo e de todas as definições, ela me traduz que é a realização de uma ação onde você envolve não só o pensamento, a sua parte biológica, física, mas principalmente a sua emoção. Então, a psicomotricidade tem várias definições. Uma delas, eu gosto bastante, é de um psiquiatra que é uma referência dentro da nossa área, de a Júlia Guerra, que diz que psicomotricidade é a realização de um pensamento através de um ato motor coeso, econômico e harmonioso, e que exige para isso uma afetividade equilibrada. Então, portanto, ela é constituída de uma tríade entre a parte motora, a parte cognitiva e a parte emocional. Então, é a nossa produção de vida com harmonia, com economia, com prazer e com produtividade.
né, com produtividade. Então, ela tem uma amplitude muito grande de abrangência. Ela não só trabalha você na área educacional, mas ela também pode ser terapêutica. E eu vim com a ideia, né, há muitos anos atrás, dela ser aplicada no esporte, em especial na natação. Porque não que eu era atleta, não, eu não era atleta, muito pelo contrário, quando tudo começou, eu nem sabia nadar. É porque eu sentia que o ensino era muito mecanicista, não respeitava a unicidade da pessoa, as características individuais. Então, quando eu estudei psicomotricidade, eu quis levar para a natação por não concordar com o que eu via de natação. Meu filho já nadava, já era pequeno, mas já frequentava a piscina, e eu via aquela aprendizagem de uma maneira tão robotizada, e eu não concordava com aquilo. Então, eu trouxe a psicomotricidade para a natação para desmistificar essa maneira de aprender. E eu acreditava que podia haver outras formas de aprender. E aí, com a experiência, com a criação da escola, a gente foi desenvolvendo toda uma pesquisa a respeito, né? Então, eu tenho, assim, muita honra de ter sido uma pessoa que tirou todo mundo da zona de conforto, né? E cutucou todo Sim. mundo, porque muitos falavam para mim, a Cacilda é muito idealista, muito sonhadora, a gente vai chegar lá da mesma forma, com ou sem psicomotricidade. Eu concordo, você chega. Só que o caminho, o percurso é outro. E o que você E, queima nesse percurso são coisas que você não vai restituir mais na frente. Então, por exemplo, um atleta que é extremamente cobrado resultados, com certeza a sua vida de atleta é pequena. sim. Né? Então, eu acho que a minha contribuição para a natação se deu por uma inquietação, por um não concordar e, de repente, trazer uma nova forma de aprender. Eu sempre disse isso, uma nova forma de aprender, segundo a psicomotricidade. Não, e esse cutucão que você fez foi um cutucão bem profundo, né, Cacilda? Porque hoje em dia, se a natação, hoje em dia a gente fala muito de uma natação mais lúdica, de utilizar de materiais e recursos pedagógicos para desenvolver esse prazer da criança na aprendizagem. E principalmente no Brasil, a gente vê muitos profissionais já abordando a questão da psicomotricidade dentro da natação. Então, não foi o Não, cutucãozinho de leve, né? não, Você foi um acabou cutucão há impactando muitas muitos anos pessoas. atrás, que agora eu me sinto assim muito orgulhosa disso, porque eu vejo que realmente a psicomotricidade entrou para valer na natação. Eu vejo que de uma forma muito ampla no Brasil inteiro se busca, né, esse ensino através da psicomotricidade. Mas eu acho que isso se deve também, Tassiana, à busca de conhecimento. Então, na medida em que você é incomodado, em que te tiram da zona de conforto, você vai à busca de saber por quê. Então, nós tivemos muitos profissionais que não se conformaram simplesmente com o que eu disse e foram atrás, e foram estudar, e comprovaram que realmente aprender através dela, não vamos dizer através dela, mas com os preceitos que ela recomenda, promove uma aprendizagem integral, uma aprendizagem que não é só pelo simples fato de nadar, mas é prazer estar na água. Quando você diz assim, hoje a natação é mais lúdica, eu discordo um pouquinho com você, se você me permitir, Sim. porque ela sempre foi, né? Sempre teve materiais de piscina, agora parece que nós temos um shopping, né? Um shopping de materiais, a cada dia surge mais um. Mas eu acho que hoje ela é mais consciente. Hoje ela é assim, o professor respeita uma criança de 6 anos, respeita um adolescente no seu gueto, dá informações para o adulto, entende que idoso não dá para ficar misturado, entendeu? Então eu sinto que hoje se olha para esse ser como um ser integral.
Ele não sim, foi lá só para nadar. Ele não foi lá só para aprender um esporte. Ele tem todo um contexto de prazer nessa água, do relacionamento com os demais, do relacionamento com o próprio professor. É um ambiente quase que social e esportivo, né? Não é simplesmente uma prática esportiva. As pessoas têm que. Eu brinco que a aula tem que ser show. E a criança não quer ir embora. Porque quando ela quer ir embora logo, é porque não foi boa. Ela sim, não deve querer sair. E deve achar que a aula foi muito rápida. Essa é a melhor aula. com Porque aquela que o certeza. aluno está com muita pressa de ir embora, não trouxe para ele o prazer que a água pode promover, a aprendizagem não foi nesse nível de satisfação. Então, isso envolve, sem dúvida nenhuma, a atuação do profissional. O Indiane atualmente é treinador da equipe de São Caetano, né? Já trabalhou no Minas, já teve passagem nos Estados Unidos também como treinador. E ele fala que a natação competitiva é 100% mecanicistas e os atletas só sabem nadar, mas não fazem não fazem ideia do significado de se deslocar. E aí, quando a gente tem comentários como esse, a gente também, quando a gente fala hoje em dia a gente fala de trabalhos de sensibilidade, os palmateios, né? Tudo isso, às vezes parece algo muito lúdico, mas tudo isso é um complemento para a melhora da técnica daquela pessoa. Porém, dos atletas de hoje em dia ainda vêm daquela, entre Sim, aspas, sim, criação mecanicista, né? sim, Eu sim. ainda fiz parte dessa natação mecanicista. Sim, e outra coisa, Tassiana, que esse nosso colega mencionou, é assim, nadar não é rodar braços, bater perna e chegar em determinado lugar. Nadar exige pensar. Para nadar, você tem que ter um nível de consciência corporal muito elevado. Porque nós Sim, somos aquanautas, nós viemos da água, nós somos constituídos da água. Mas estar na água não é nossa habilidade, a gente tem que aprender. sim. E essa aprendizagem, se ela for feita numa relação muito prazerosa com o outro, ela fica e nunca esquece. Agora, quando ela é simplesmente enviada como uma mensagem lá de fora da piscina, né, para esse aluno, fica quase um tem que. Eu tenho que movimentar assim, e tudo que tem que é terapêutico, não é Sim. prazeroso. Então, a forma de se ensinar é uma forma que precisa falar com o outro, precisa tocar o outro, precisa sensibilizar o outro. Né? Não é um mandar, não é uma coisa ditatorial. E o refinamento, eu acho que todo o refinamento que o nado exige, ele vai de todo um contexto psicomotor, das experiências na água, das vivências prazerosas, das boas noções corporais, de um ótimo trabalho de equilíbrio, porque a água o tempo todo luta contra você, né? Luta contra o teu peso, contra a tua flutuabilidade, tudo isso é uma conquista que você, é um outro meio que você vive, né? Então é uma aprendizagem que até a própria respiração é modificada. Eu acho que nadar é um esporte completo, integral, mas ele é extremamente cognitivo e afetivo. Agora você falou dessa questão da respiração, e bom, o seu último lançamento de livro, né? Você já foi para o 20º lançamento de livro, você aborda a respiração sob um enfoque psicomotor. Eu estou saindo um pouquinho do tema principal da live, mas eu acho tão Sim. relevante essa sua fala dessa mudança da respiração consciente. Então vamos falar de forma sucinta um pouquinho sobre essa respiração dentro da água. O que eu preconizo, Tassiana, isso foi de uma aprendizagem minha mesmo, de conviver em tantos anos na água, né? Eu já tive tempos da minha vida em que eu ficava das 7 da manhã às 9 da noite. E isso tem um tempo, isso Eu dura um também. tempo. Dura um tempo. E você tem que respeitar o seu tempo. E eu aprendi muito de que a melhor respiração
é a consciente. É aquela que eu controlo, que eu tenho o controle dela. Porque a respiração automática, ela não tem plenitude de oxigenação. Então, na água, você tem que reaprender a utilizar boca e nariz. Você precisa organizar o fluxo ventilatório, você precisa combinar com o movimento de braço, com o giro de cabeça. Então, a água, ela te proporciona muito a conscientização da respiração, porque você tira ela do automático. Você não vai poder respirar pelo nariz lá, como você respira aqui fora. Lá você vai ter que utilizar muito mais a boca, senão você vai engasgar. Então, Exatamente. ela é estimuladora de uma respiração consciente. E respirar consciente dá uma plenitude de vida. Por quê? Nosso cérebro precisa de oxigênio, todas as nossas células precisam de oxigênio. Então, basta você imaginar, quando você está com medo, quando você está com raiva, quando você está feliz, a sua respiração é alterada. Então, os seus estados emocionais alteram o seu processo ventilatório. Então, para mim, a respiração é um enfoque psicomotor. E, na verdade, para mim, ele é o primeiro. Ele vem antes da própria tonicidade. Por quê? Porque quando você sai da barriga da mamãe, a primeira coisa que é feita é cortar o cordão umbilical e você começa a quê? A respirar sozinho. Então, para mim, realmente, ela faz parte da primeira unidade funcional de Lúria, e é isso que eu defendo um pouco no livro, comentando da importância de tirar ela deste automático que nós utilizamos. Pensar mais, parar, sentir a sua respiração, trabalhar com diferentes intensidades ventilatórias, isso traz saúde, sem dúvida nenhuma traz saúde. E oxigênio o cérebro. E dentro dessa abordagem psicomotora, já que a gente está falando de psicomotricidade, dentro dessa abordagem psicomotora, eu acho que você traz essa questão inédita da respiração vir antes da tonicidade. Porque para quem conhece a psicomotricidade, sabe das 3 unidades funcionais de Lúria, eu queria só que você mencionasse, porque para quem é um pouquinho mais leigo de psicomotricidade, eu queria que você mencionasse o que é tão inédito essa questão da respiração, porque na verdade começa com a tonicidade, você traz a respiração aí. Então, olha... é um assunto bem técnico, né, Tassiana? Você vai me dar uma live de 2 horas, mas é assim, em psicomotricidade, toda a nossa fundamentação, em termos de fundamentos e bases psicomotoras, se baseia nesse grande estudioso. Lúria foi um médico que nos provou de que a constituição da psicomotricidade se dá num processo crescente e que, começando do lado do tronco encefálico até a nossa região frontal, são sedes no cérebro das nossas funções motoras. Então, nós temos uma escala de 7 enfoques, tonicidade, equilíbrio, lateralização, noção de corpo, estruturação espaço-temporal, praxia global e praxia fina. É desta forma que nós evoluímos, que nós nos desenvolvemos e que nós aprendemos também. Então, um bebezinho, ele só se coloca em pé quando ele tiver tonicidade de perninha, de musculatura forte, para sustentar o corpinho dele. Ele só vai se pôr em equilíbrio se esse músculo sustentar direitinho esse esqueletinho dele. Ele só vai se deslocar para os lados e entender os seus lados todos a partir do momento em que ele já vai conhecer o seu corpinho, depois o meio que ele vive, o tempo das coisas, para, enfim, sair correndo e ir para a vida, como é assim o nosso desenvolvimento. Então, o que acontece dentro da psicomotricidade é que tudo que nós estudamos baseado nesses enfoques. Eu chamo enfoques, né? Mas tem autores que chamam de bases, outros chamam de fundamentos psicomotores. Então, eles são, vamos dizer assim, os nossos alicerces de trabalho psicomotor. Para mim, a respiração fica abaixo da tonicidade.
E isso não é mencionado nos livros, né, de psicomotricidade. Então, eu tive, assim, como inspiração e como orientador o professor Vitor da Fonseca, que a vida toda me incentivou muito a pesquisar, até porque eu estava na água, né? Porque eu pedi muito para ele publicar a respeito disso, e ele nunca publicou. E eu falava, professor Vitor, se o senhor publicar, todo mundo vai respeitar. Se eu falar, ninguém vai me escutar. E aí, na pandemia, as minhas duas amigas e parceiras, a Cássia e a Regiane, me incentivaram, porque não bastava eu ficar sempre reclamando, né? Que respiração era um enfoque psicomotor, que eu documentasse, que eu escrevesse a respeito. Então, foi um desafio delas, eu resolvi colocar, mandei o livro para o professor Vitor, e ele realmente concorda. Então, veja, para mim é uma maneira de encarar que estes enfoques, que estas bases, não começam na tonicidade, começam na respiração. Então, é assim que veio a produção desse conhecimento, baseado em muitos anos de vida e percebendo que é assim que funciona. E nós não nos apercebemos, porque ela é automática. Ela é uma função biológica, fisiológica, que a gente acaba nem considerando. E ela é fundamental. Ela é de fundamental importância. Quando você explica todas essas unidades funcionais, e a gente leva essa questão da natação mecanicista, quando a gente começa a relacionar tudo isso daí tem muito a ver com todo o nosso trabalho, né, e com tudo que a gente vai abordar aqui. Por quê? A partir do momento que a gente entende todo o passo a passo do desenvolvimento, isso daí nos fortalece para que a natação não seja tão mecanicista e a gente Certo. entenda que a gente tem que respeitar todas as fases de desenvolvimento. Porque eu já vi Exato. muitos profissionais, às vezes, tentando corrigir uma perninha ali, bater perninha de crawl, por exemplo, quando a criança não engatinhou, né, teve dificuldade de engatinhar. Então, eu acho que já vamos abordar essa questão do avaliar, né? Mas, para mim, ter essa visão da avaliação da criança como desenvolvimento integral foi o que me apoiou muito para eu criar estratégias para dar melhores resultados para essas crianças ou resultados mais eficientes. Então, vamos começar por aí. O que é avaliar ou de que forma nós podemos avaliar na água, né? O que a gente precisa considerar? Eu acho que tem duas coisas importantíssimas que você mencionou que a gente tem que dar uma separadinha. Uma é você analisar quem é seu aluno, em que faixa etária ele está, qual é o nível de desenvolvimento que ele se encontra, quais são os seus desejos. Ele, por exemplo, uma senhora que vai para uma hidroginástica, o que ela vai buscar na hidroginástica? Entender o histórico deste aluno, fazer contato familiar. Então, analisar quem é teu público é o primeiro lugar. Em segundo lugar, avaliar, para mim, não é medir. Para mim, avaliar é observar e acompanhar. Então, eu preciso observar o que eu tenho. Então, este aluno me chegou. Eu vou ver as competências, os pontos fortes e fracos, vou entender o que ele deseja, vou começar a lidar com ele como ele é. A partir do que eu tenho na mão, eu construo minha intervenção de trabalho. Então, eu vou criar o meu plano de aula, eu vou criar o meu planejamento de ação, enfim. Porque às vezes eu recebo um aluno que já sabe alguma coisa, que é aquele nadador de rio. Então, eu preciso primeiro observá-lo e desenhar para mim aquele sujeito. A partir disso, eu vou montar um planejamento baseado no aluno. O planejamento não pode ser baseado na minha vontade. E aí, eu vou classificar os níveis. Então, eu não posso colocar numa turma muita heterogeneidade. Eu tenho que ter casos semelhantes. Mesmo que eu faça trabalhos individuais, eu preciso ter casos parecidos para que o meu planejamento fique mais tranquilo e eu possa dar uma aula para um grupo. Senão, eu vou dar uma aula individualizada. Tá? Eu ainda sou muito a favor de grupo, viu, Tassiana? Eu não sou da geração do personal. Então, para mim, a sociabilidade
na aprendizagem é um fator muito importante. Eu ter o outro como modelo, eu ter o outro como espelho, eu ter o outro para brincar, eu ter o outro para competir, é muito importante. Eu ainda sou desta filosofia. Não criticando e nem excluindo nada que seja feito individualmente. Mas eu acredito que, na medida em que você analisa o teu público, você observa o que esse aluno lhe apresenta, você monta um planejamento de trabalho. Aí a montagem do planejamento de trabalho, ele pode respeitar isso que nós acabamos de falar, os enfoques psicomotores. E a partir daí, eu vou vendo a evolução desta aprendizagem. A cada 3, a cada 6, eu vou ter que reobservar detalhadamente esses aspectos e fazer a mensuração. Ele evoluiu? Se ele evoluiu, parabéns para ele. Eu ajudei. Se ele não evoluiu, eu preciso me rever. Será que eu passei a mensagem de forma correta? Será que o meu planejamento estava aquém da possibilidade dele? Então, é a hora de replanejar aquilo que eu fiz durante aquele período todo. Então, para mim, uma avaliação, ela constitui de etapas importantes, que tem que fazer parte do programa de trabalho dos profissionais da água. Eu sei que tem escolas que já têm até esses critérios próprios, tem a sua metodologia própria e tem momentos da avaliação, momentos do informe à família. Eu acredito que isso já exista mesmo. Só que o que eu apresento, e você está fazendo essa live por conta do nosso curso, eu fiz um compilado do que eu já publiquei a respeito de avaliação, que eu não vejo que tem critério científico nisso. Então, eu achei por bem reunir tudo isso e colocar numa apostila, inclusive o curso vai contemplar esta apostila, que tem 70 páginas, que vai dar este panorama, o panorama da análise, o panorama do planejamento, então como planejar, o panorama da avaliação, como criar níveis e fichas e como aplicar essa avaliação. E, por final, como fazer um relatório, porque eu ainda sou muito a favor de que haja relatórios, tanto para a família, quanto para os outros terapeutas que atendem, os outros professores da escola, de dar uma satisfação de como está sendo a evolução dessa criança na piscina, deste aluno, deste adulto, deste idoso. Então, o que a gente fez agora, e eu não tinha, nesses anos todos, eu não me dediquei a só avaliação, eu resolvi colocar isso para instrumentalizar os profissionais, porque fazer do automático não é ciência. Para mim, eu preciso fazer ciência, né? A ciência, ela tem que ser baseada em evidências, e a evidência é que hoje a gente não tem toda a aprendizagem como a gente gostaria que fosse feita. E quando você começou esse trabalho, você tinha essa visão da avaliação, ou essa percepção da importância da avaliação, Cacilda? Olha, deixa eu só desligar aqui. Quando a gente tem uma avaliação, Tassiana, eu acho que quando eu comecei, eu ainda não tinha, mas eu construí logo nos primeiros momentos que eu tomei contato com esta identidade de ver que um aluno é diferente do outro, uma turma é diferente da outra, e que eu precisava dar satisfação do que ele evoluía. Com certeza. Então, foi em 1996 que eu comecei a documentar tudo em fichas, e na verdade, isso daí eu tenho até hoje de quase de todos os nossos alunos. A Regiane vive querendo pôr fogo nisso. Mas é uma coisa que eu guardo com muito carinho, principalmente de natação adaptada, principalmente de deficiente, eu guardo sim, porque a vida tem me dado muitos presentes, sabe, Tatiana, de reencontrar casos que foram casos terapêuticos meus, né?
E eu fico tão feliz de hoje encontrar um caso que eu mudei a vida, que veio fazer terapia e que conseguiu melhorar, né? Ou que aprendeu a nadar. Olha, eu tenho um netinho de 7 anos e o melhor amigo dele é filho de um rapaz que foi meu bebê. Nossa, Então, o pai desse amiguinho do Pepe, ele chama Helder, ele foi meu bebê. E quando ele soube que eu era avó do Pepe, ele falou: Nossa, tia Cacilda. Então, isso é tão gostoso, né? Da pessoa ainda lembrar de você. Então, eu tenho muito carinho por todos que passaram pela nossa vida, por todos que a gente pôde colaborar numa aprendizagem saudável e principalmente por todos aqueles que eu atendi terapeuticamente. Inclusive, Tassiana, a avaliação eu também aplico com os deficientes, eu também aplico no processo terapêutico. Eu acho que avaliar, para mim, é observar e acompanhar o progresso. Acompanhar o progresso ou terapêutico ou o progresso da aprendizagem, acompanhar, sabe, dar marcos e conquistas e valorizar cada etapa vencida. Então, isso é muito interessante. E eu acho que, não sei, eu guardo, apesar que um dos meus filhos levou, o outro não levou. Eu guardo todas as evoluções dos meus filhos no ensino, e eu acho que isso é tão bonito. Eu vejo isso nos meus netos, como eles gostam de pegar o que era do papai e saber como que o papai ia na escola, sabe? Eu acho que isso é história, né? sim. E a gente fica contemplado com isso. Acaba sendo como se fosse um boletim escolar, mas É, relacionado à água, né? exatamente, sem dúvida nenhuma. No meu caso, quando eu comecei, ainda como estagiária, eu comecei fazendo uma compilação de dados das avaliações que eram da metodologia Gustavo Borges. Então, eu trouxe muito essa percepção da importância da avaliação e, Sim. principalmente, eu consegui ver a dificuldade dos professores preencherem uma ficha direito, né? Muitas vezes faltava data de nascimento. E quando a gente fala de data de nascimento, É esse um eu considero. descuido, né? É um descuido até, Não, mas né? é um dado muito importante, Cacilda, porque se a gente não sabe a idade dessa criança, como que a gente pode interpretar aquela avaliação, em que momento aquela criança está, tanto de desenvolvimento quanto de aptidões na água? Então, Sim, eu já comecei muito com essa consciência dessas é, dificuldades que alguns profissionais tinham, e eu trabalhei muito mais essa questão, né? Então, sempre fui muito perfeccionista, então a ficha ela tinha que estar completa, né? Qual que é o nome sim, do mas responsável? Qual que é o nome é que de... a gente, não sei, a gente passa tão batido pela vida, né? Tão batido pelas coisas. A gente precisa vamos dizer assim, se controlar no tempo, administrar o tempo, né? De Sim, repente são coisas que são importantes, que você vai fazer uma vez só, que não vai lhe dar trabalho. É o tempo que você dá para o outro. Eu acho que o presente mais valioso que você pode dar para alguém é o tempo, com é certeza. a atenção, é a escuta, Não, eu né? acho, e aí eu vi a importância até de conseguir entregar resultados, né? Porque a partir do momento que você tem uma avaliação 1, por exemplo, a 2, ela precisa apresentar algum avanço. E Sem aí, dúvida. quando a gente consegue cruzar esses dados, isso daí faz com que sim o seu trabalho seja extraordinário, mas também da gente Sim, fidelizar aquele aluno, né? Seja num enfoque sim, mais terapêutico ou num enfoque mais, né, não importa, esportivo. com certeza. Porque é a mesma coisa que um local que você vai fazer, por exemplo, uma prática esportiva qualquer. Se você não se sente confortável, se você vê que você não melhora seu estado, você para, Sim, né? Você desanima, você não volta. E você acha que aquilo não está indo de encontro com seus interesses e as suas expectativas. Então, é uma fidelização, sim, com certeza. Fora ser uma enorme responsabilidade ética, né, Tassiana? com certeza. Agora eu queria saber, com base em que, né, baseado em que você criou esses instrumentos avaliatórios?
Então, todas as minhas fichas, todos os meus minhas propostas de avaliação, elas são baseadas nos enfoques psicomotores. Então, como o meu trabalho, o planejamento de trabalho, ele é em cima da psicomotricidade, então a avaliação também corresponde. Por exemplo, o meu planejamento, ele respeita todos os enfoques psicomotores. Então, eu vou avaliar os enfoques. Então, eu vou avaliar a respiração, a tonicidade, o equilíbrio, a lateralização, eu vou avaliar tudo isso. Depois que eu avalio tudo isso, eu vou entrar especificamente nos nados. Então, do nado crawl, quais são as etapas, quais são os detalhes, quais são as habilidades necessárias para esse nado integral? E assim, os 4 nados. Se é uma natação adaptada, eu também utilizo os nados, porque todos os nados são adaptados. Então, eu também vou pelos enfoques dos nados. Se é uma hidroginástica, eu trabalho sobre alguns prismas de condicionamento físico, de processo ventilatório, de alongamentos, então tem alguns critérios em especial. Se são os idosos, eu também respeito os enfoques e eu coloco muito se tem ou não patologia, como que se melhorou a pressão arterial, se melhorou o nível de dor. Então, há critérios médicos também dentro da avaliação. E no caso terapêutico, a gente, além de avaliar também todos os enfoques e as evoluções, a gente coloca o quadro geral. Então, por exemplo, nós temos muitos casos, quando eu atendia na terapia psicomotora, de acidentes vasculares, de infartes, que promoviam algumas sequelas físicas. Então, a gente avalia como evoluiu isso, né? Como esse quadro evoluiu e vai documentando eu fazia trimestralmente, uma avaliação trimestral. Mas existem casos que é possível se fazer semestral ou quadrimestral. Então, depende muito da realidade do local, né? De como é a expectativa da empresa, do grupo, da coordenação. Mas eu acho que em 3 meses a gente já tem resultados para serem documentados. E sempre, Tassiana, sempre é dado uma devolutiva ou para o aluno, no caso de adulto, idoso, etc., ou para a família, no caso de alunos menores e adolescentes. Eu convidava pai e mãe para entrar no ambiente da piscina, após a semana da avaliação, e apresentava a evolução, mostrando ele nadar, mostrando o resultado que eu tinha observado. E é assim, no começo da minha vida profissional, eu achava que família tinha que estar lá na Casa do Chapéu, sabe? Bem longe. Depois eu fui aprendendo que a família, ela é uma ajudante minha. Ela é uma coterapeuta, sabe? Ela me ajuda muito. E a partir do momento que eu fiz a parceria com a família, minha atitude profissional mudou. Eu vejo que a família precisa, sim, estar não só atualizada do que você faz, mas você tem que participar da família. Por quê? Esse aluno fica com você somente 50 minutos, 1 hora no máximo, né? Às 23 horas é num outro ambiente que não é o seu. Então, o que pode para você tem que poder na família. Porque senão você não há uma sintonia, principalmente na cabecinha dessa criança. Então, nós temos que ter parcerias profundas com família para que o nosso trabalho... E aí você consegue reconhecimento, fidelização, admiração. Nossa, eu acho que eu trabalhei com milhares de famílias e tenho uma felicidade muito grande de ter conhecido todas elas. E quando se trabalha com um deficiente, a gente também precisa entender de mais um detalhe importante. Você não recebe um deficiente para trabalhar. Você tem uma família inteira. Com certeza. E é muito importante, porque a família está deficiente. A família inteira fica.
E essas famílias, elas são famílias que nos ensinam muito, muito. Mostra a nossa pequenez, sabe? Porque elas são heróicas, heróicas. Então, eu agradeço muito. Então, meus primeiros anos de trabalho, que eu não queria a família, porque a família atrapalhava, porque a mãe entrava na piscina e queria ensinar melhor que eu, isso foi bem breve. Depois que eu Uhum. descobri que a família é a minha parceira, que a mãe é uma coterapeuta, eu comecei a dar muito mais valor e não me arrependo, não. Eu acho que realmente que a família precisa participar integralmente do processo, tanto de educação, quanto de alfabetização, quanto de aprendizagem esportiva e quanto dos processos terapêuticos. É, é uma ferramenta a mais que você tem ter a família do seu lado. Ah, e Eu você também, trouxe. eu também Desculpa. costumava visitar a casa deles, a Ah, legal. escola deles, ir na escola, conhecer como era o ambiente, porque eu queria uma pessoa inteira comigo, né, para poder entendê-la melhor e poder tratá-la da melhor forma possível. Sim. Você falou essa questão de abraçar a família, né, acolher e trazer, e essa foi uma das inspirações de eu ter criado o curso online com a Sandra, falando do bebê do 0 aos 3 anos e como estimular os bebês na água, entendendo essa importância da consciência dos pais, cuidadores, né, de toda essa família que envolve, Sim, como sim, complemento daquilo que a gente faz na água, porque eu tive muitos casos de crianças que, de repente, né, de 3 anos, que já nadavam sozinhas, mas que nos momentos de férias o pai colocava uma boia tal, e travava, ou às vezes a criança que já mergulhava voltava das férias não mergulhando, com mais medo, né? Porque os pais não tinham consciência de que nível estava aquela criança e, consequentemente, acabava prejudicando um pouco todo o trabalho que tinha sido desenvolvido durante meses. Então, essa fala de trazer a família, né, de e tem acolher. um detalhe importante, Tassiana, com as famílias, é assim, eu acho que o conceito de família está mudando, né? A gente está num momento histórico da humanidade, onde o conceito de família precisa ser muito bem respeitado, né? Eu Com acho que nós certeza. temos que estar muito atentos a isso. E, infelizmente, inclusive eu acabei até de compartilhar um texto que me chocou muito. As nossas crianças estão numa situação extremamente difícil. É porque a criança está. Eu não sei se nós estamos educando os filhos, né? Eu não sei que filhos são esses que a gente está deixando, mas a tecnologia e o mundo moderno está afastando a naturalidade humana, né? A unicidade humana. Então, essas crianças, elas precisam aprender a respeitar o outro, elas precisam ter educação, ela precisa aprender a escutar o que se fala, né? Sim. E há entre os pais muita disputa, o meu filho é mais inteligente, o outro é melhor, etc e tal. E nós temos que quebrar isso. Ninguém é melhor que ninguém, né? Sim. Cada um tem a sua maneira de aprender, cada um tem a sua maneira de saber fazer. O importante, ele é o meu filho, com defeitos ou virtudes, e eu preciso ajudar ele e não comparar ele com outros. Então, eu estou um pouco preocupada quando se fala em família atualmente, porque para mim, educação é em casa, na escola é conhecimento e cultura, e se Sim. delega para a escola a educação. A educação não é na escola. A educação é em casa. Caráter e personalidade se cria em casa, não se cria na escola. Então, está muito complicado. Nós estamos assim. Isso daria não uma live, daria um curso imenso falar sobre os valores humanos atualmente. Não, nós estamos Com vivendo um momento certeza. muito, muito difícil, né? Criar filhos hoje está sendo um drama enorme, 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 muito grande. Sim. A Simone Santoro, a Simone tem um projeto incrível, né, A relacionado Simone é ao uma Aquafresh. querida. Também É, psicomotricista, né? Ela fala que essa avaliação aquática sob o olhar psicomotor com certeza pode mudar a conscientização das famílias. E eu super concordo. sim, E o Indiana ainda complementa, né, que essa falta de comprometimento dos pais também tem colaborado para esse caos, que vem sim. junto para fortalecer Então, também. é aquela velha história, o pai está preocupado em sustento da família, em trabalhar, em dar tudo. Só que às vezes a criança não precisa de tudo, né?
Ela não precisa de tudo, ela só precisa de um pouquinho de atenção. Então, está se trocando afeto, carinho, escuta por um tablet. Eu não sei, eu gostaria nem de tocar nesse assunto, porque é um assunto bastante delicado, que eu acho que nós temos que nos policiar muito, né? Porque hoje as crianças estão sendo os grandes vilões da história, né? Os pais estão obedecendo essas crianças, não há mais limite, não se mudou os papéis, eu não sei, tá bem complicado. Então nós temos que nos cuidar para que a gente não deixe para o futuro o adulto que a gente não quer que a sociedade tenha, né? Doutor Wagner Tatsuya, pediatra Ah, antropofóbico, lindo, meu parceiro, seu parceiro, nosso parceiro, parceiro da natação infantil. Ele está falando que verdade, a criança precisa de calor amoroso dos pais. E, exato. bom, tanto no podcast quanto no curso que o Wagner tem uma participação especial, a gente aborda essa questão dos limites. Você falou dos limites, né? O Simo Sim, da natação criativa também está falando, as crianças também precisam de limites. Vamos falar um sim, pouquinho não é sobre não, limites na não infância, é nessa não. educação? É fundamental. Eu acho que não só as crianças precisam de limite, está cheio de adulto que precisa de limite. As crianças não podem ser frustradas, né? Por Sim, que não? A gente não ganha tudo da vida, a gente ganha muito não. sim, Muito mais não do que sim, né? Eu acho que a frustração, ela faz parte do processo de desenvolvimento. Para você aprender a ficar em pé, você tem que aprender a cair. Então, eu acredito que hoje nós temos que ter uma preocupação muito grande na formação de caráter, na formação desta personalidade, porque é essa criança, esse jovem, que vai fazer o nosso futuro do planeta. Então, nós temos que com tomar muito certeza. cuidado. A criança não pode tudo, ela não ganha tudo o que quer, não é o que ela deseja, precisa ver o que ela precisa, né? Com Então, nós temos que certeza. tomar muito cuidado. E limite também existe na piscina. O professor tem que ser respeitado, né? Ele sabe o que é perigo, ele sabe delimitar o espaço da aprendizagem. Então, eu acho que dentro da piscina, o professor é autoridade, ele tem que ser autoridade. Ele pode ser o melhor amigo do mundo, mas ele é quem está ensinando. Então, Com eu acho certeza. que é muito da personalidade do professor criar um clima amistoso de aprendizagem. Ele não precisa ser um clima ditatorial, ele pode ser um clima amistoso, mas com limite, com regras, né? Com o que Respeito. pode e o que não pode, claro, não é Uhum, só direitos, tem deveres também. sim. Então, nós estamos numa inversão de valores muito alta, né, Tassiana? Nós temos que tomar cuidado conosco. Você falou, a criança precisa cair para aprender a se levantar. E para mim, Sim. essa frase, ela é muito marcante, até a gente relacionando a psicomotricidade, né, que está sendo o tema principal aqui, junto com a avaliação. Mas quando a gente fala da criança cair e se levantar, a gente também vê muitos pais que estão privando essa criança de cair, né? Sim, Quando, sim, para nós, uma abordagem, né, até terapêutica, esse se levantar é quando ele vai fortalecer a musculatura para as próximas sim, habilidades. Então, eu queria que você sim. falasse um pouquinho sobre essa importância, né, do cair e levantar e da criança se frustrar dentro de um contexto, né, motor ali e de aprendizagem. Existe uma proposta psicomotora muito interessante, que é você experimentar diferentes texturas, experimentar diferentes posições e trabalhar muito no aspecto sensorial. Então, quando uma criança está no processo do rolar, do rastejar, do engatinhar, e ela já tenta se colocar em pé, é, é muito importante permitir à criança a frustração de não conseguir, né? E também promover a felicidade da conquista. Então, esta experimentação corporal, ela é necessária. Quando começou a pandemia, que ficou aquela história de álcool gel, e até hoje, né? Eu fico pensando, gente, cadê a sujeira? Precisa de sujeira também, né?
A gente não pode só ser estéril. Até porque é uma questão de imunidade que nós precisamos. Então, com a criança tem muito esta história. Ai, para ela não se sujar, eu não vou pôr ela para engatinhar, né? Ai, olha, ali tem um degrau, então eu vou pôr uma grade para ela não cair da escada. Que tal eu ensinar ela a descer? E eu ensinar ela a subir? Então, você enjaula, é mais rápido, é mais prático do que você ensinar. Eu acho que se você ensinar é para a vida toda. Agora, se você ficar poupando ela de todas as dificuldades do mundo, de todas as dificuldades físicas e também de todas as dificuldades emocionais, você está protegendo ela demais e está deixando ela fragilizada para encarar o mundo, para encarar a vida, porque a vida não é esse colorido, não é cor-de-rosa. Então, é muito importante nós perdermos tempo, né? Todo mundo fala, a gente perde muito. Esse perder é um ganho imenso para o futuro. Então, todo o tempo que você depositar em fazer experimentações corporais para que ela possa aprender através dessas dificuldades, você está ganhando para ela uma vida muito plena. Nesse curso, Tassiana, eu também coloquei de uma forma muito parceira, o trabalho do INAT, que o Rafael e a Sandra publicou há algum tempo sobre segurança aquática. Por quê? É muito mais fácil você promover uma orientação sobre segurança aquática do que você o tempo todo ficar gritando ou a mãe ficar com medo no clube que lá é fundo. Calma, se a gente fizer um bom processo de aprendizagem, caiu, virou de barriguinha para cima, ficou lá deitadinho de costas, ou procurou apoio, então tem umas dicas legais que você pode prepará-lo até na segurança aquática. Então, da mesma forma, é fora. Não adianta enjaular, não adianta proteger desta maneira, aprende a lidar. Né? Aprende a lidar com aquilo que pode ser perigoso, mas que se você souber tomar cuidado, vai se proteger e não vai ficar tão exposto. Né? Eu acho que essa exposição ao perigo, ela é pedagogicamente necessária. Sim, e eu acho que muito da tarefa de nós como profissionais, né, mas eu acho que de todo mundo que estiver participando dessa live também, é de criar essa consciência, né, porque muita gente ainda relaciona a segurança aquática com essa privação, né, quando Não, a gente já vem com uma outra abordagem, né, com a educação não, aquática, né, essa educação, conscientização. exato, é fundamental. E é aquela velha história, né, Tassina? Tudo que é proibido é mais gostoso, é mais atrativo. Não dá para proibir, tem que explicar. Olha, se isso não pode, não pode por X, Y, Z. Ah, a criança não entende. Ela entende sim. Ela entende. Se você souber conversar, souber lidar, ela vai entender e ela vai conseguir. Quer ver? Eu vou te dar um exemplinho que aconteceu ontem com esse meu neto, né? Que é o mais novinho, os outros são, as meninas são mais velhas. Ele sai da escola morto de fome, né? Morrendo de fome. E de segunda-feira nós temos o hábito de buscá-lo. Ontem meu marido foi. E aí tinha no carro uma caixa de bis. E ele ama bis. E aí ele falou, vovô, eu gosto de bis. Aí ele falou, então pode ficar, Pepe, come. Ele falou, não, eu não posso comer. Eu falei, mas por que você não pode comer? Porque eu tenho que jantar. A mamãe não deixa eu comer antes da janta. Ele falou, não, mas a mamãe não está aqui, você pode comer. Ele falou, não, eu não vou comer. Eu vou comer depois da janta. Então é assim. E sem nenhuma tristeza, ele não comeu. Então eu acho que é uma questão de educar mesmo. Olha, se você comeu doce agora, você não vai conseguir comer o salgado. Você vai perder o apetite. Então deixa o docinho para depois. E ele assimilou isso. E é difícil, né, uma criança com 7 anos não pegar o chocolate. E Com ele não certeza. pegou. Então eu fiquei orgulhosa dele. Porque eu acho que é tudo uma questão de disciplina que precisa ser colocada. E a gente não tem tempo, não tem paciência, né, para colocar. Dá trabalho, sem dúvida nenhuma dá.
Você não ficou só orgulhosa do seu neto, quanto do seu filho, filha Sim, também, da né? minha Porque nora, com certeza, com certeza. Porque assim, a criança fica muito tentada a fazer o que o outro faz, né? O que o amiguinho faz, a copiar tal. Mas se ela tiver uma estrutura muito forte, né, criada dentro de casa, ela não se deixa levar por isso. Tem uma principalmente coisa com mais. 7 anos, né, Cacilda? Sim, tem algo maior atrás dela, né, que é a formação de caráter. Então, a formação de caráter, ela é fundamental para as crianças de hoje. Porque você vê, são as companhias que estragam. Depende. Só estragam se esse caráter está muito fragilizado, senão não estraga. Com certeza. Agora, voltando um pouquinho na questão das avaliações, eu quero saber quais atividades você julga necessárias que tenha um processo de avaliações periódicas. Então, como eu te disse, a natação em si, né? Uhum. Para mim, todas. Desde a Todas, né? estimulação de bebês até a aprendizagem dos nados, a hidroginástica, a natação adaptada e a terapia. Para mim, E, todas as atividades aquáticas eu acho que precisam, merecem e são dignas de serem observadas e ser registrado o progresso que ocorre no percurso dessa prática. Tá? e Então, e no curso a gente fala de todas, da avaliação de todas. então, aí eu queria entender uma coisa. Dentro dessa apostila que você falou, que tem 70 páginas, né? Uhum. Ela é super completa, porque você falou desde É, avaliações desde o bebê até o idoso, você falou de sim, hidroginástica, você falou de sim. natação adaptada. Então, todos esses grupos, né? Porque são grupos muito distintos e avaliações muito São, são, específicas. são, Então, são. todos Por isso esses. que a gente fez, Tassiana, um curso, ele é muito compacto, sem dúvida nenhuma, de 40 horas. Então, 40 horas, 20 online, 20 práticas e 60 horas de material, porque este material vai merecer estudo e vai merecer ser aplicado, entendeu? Então, a Sim. apostila para nós representa 60 horas de estudo. Então, é fácil? Não, não é fácil. Mas a gente vai fazer uma consultoria futura em relação a isso. Olha, eu tive dificuldade de aplicar, você pode dar, claro, sem nenhum problema, a gente vai dar toda a orientação necessária. É assim, é um método, é um modelo? Não, não é. É uma ideia. É aquilo que deu certo comigo e que eu quero tentar passar adiante e facilitar. De repente, olha, na minha realidade não se aplica muito bem esta ficha. Ótimo, utiliza ela como base e modifica e acrescenta. Eu acho que a gente tem que ser inspiradores. A gente não Sim. pode imitar o outro e nem Uhum. copiar o outro. A gente tem que se inspirar no outro e criar a nossa própria verdade, o nosso próprio programa de trabalho, dar a nossa cara, né? Então, isso é a ética profissional. Então, eu gosto que as pessoas possam se inspirar, ter como referência, Sim. certo? Isso que é importante, porque eu preciso de alguma referência. Eu vou me basear em alguma coisa que deu certo ou deu errado? Eu vou me basear no que deu certo. Então, é mais ou menos isso que eu acredito que seja o nosso objetivo junto ao trabalho de avaliação. Agora, independente de ser este meu modelo, esta minha maneira de agir ou qualquer outra, avaliar é uma maneira de observar, de valorizar o progresso do seu trabalho. Então, não deixar de documentar, não deixar de registrar, de oferecer o relatório, de dar devolutiva. Esse é o meu objetivo. Eu acho que quando você coloca isso dentro do teu plano de trabalho, você dá valor àquilo que você faz, Com né? certeza. E acaba virando um plus, né? Um trabalho de qualidade, Sem realmente. Eu acho que dúvida, tudo isso complementa. Eu vou sem dúvida. aproveitar aqui a mensagem do Hugo, já que a gente estava falando essa questão, né? Falamos um pouco da questão de aulas grupais e algumas personais. E aí ele falou que, pelo menos nas aulas dele, ele tem percebido que os pais querem muito.
os filhos nadando com exclusividade, né? Um treinamento mais personalizado. O De que personal forma, foi uma forma, de foi que uma formas forma a gente dos pode pais, eu acho. contribuir, né, para conscientizar esses pais também? Quais Então, são... eu acho assim, o que está acontecendo com os pais é exatamente aquilo que nós estávamos comentando um pouco atrás. É uma preocupação muito grande da atenção exclusiva, porque assim ele vai aprender mais rápido, porque assim ele vai ser bem cuidado, ele vai ter olhos por todos os lados. É uma forma protetiva, né, Uhum, de colocar esta criança na aprendizagem. Só que tem um detalhe que precisa ser esclarecido para os pais, que nós somos seres gregários. Nós não nascemos para viver só. E nós precisamos do outro para significar nossa vida. Então, ter o outro na relação social, na relação de amizade, na relação de estar vendo como o outro faz, é uma forma de eu me corrigir, de ter o outro como companheiro. Então, veja, eu ainda sou de uma natação social, eu ainda sou de uma natação inclusiva, não de uma natação solitária. Porque muitos falam, a natação é um esporte solitário. Não, ele não é solitário, ele é individual. Porque solitário, não, você nada numa piscina lotada de pessoas. Mas o seu desempenho é o seu desempenho. Né? É um sim. desempenho subjetivo. Agora, que delícia nadar com o outro do lado. E será que é melhor nadar sozinho? Eu não gosto. É muito mais gostoso nadar com o outro. Por quê? Existe um aspecto relacional, existe um aspecto educativo, eu ver o outro nadar, eu ver como ele faz, ou ele me ver e me corrigir. Então, eu ainda sou desta época, onde a relação se faz presente. Até porque a psicomotricidade, ela é da relação, né? O outro me significa. Eu só existo pelo olhar do outro. Isso tem muito em Valon. Então, nós temos que pensar no diálogo tônico. A ciência inteira, ela é convalidada na relação com o outro. Ó, a Lê Baroli está falando que na natação adaptada precisamos da família dentro da água para não só para os filhos, mas para elas também. Então, a metodologia da Lê é uma metodologia bastante interessante, porque ela realmente coloca a família e ela faz assim vamos chamar de uma natação familiar, porque não é só o deficiente que ficou atendido, foi a família inteira que participou do processo. Então, veja, e quantos resultados positivos que ela recebe? Sem dúvida nenhuma, famílias que não teriam outra oportunidade na vida de entrar numa piscina, a não ser naquele momento de acompanhar o filho. Então, a família não pode ficar na casa do chapéu. Não, agora eu acho que é muito inspirador todo esse trabalho, né, de incluir a família. É pouco praticado, porque hoje nas academias a gente fala muito, né, da natação para bebês, com a mãe, mas muitas vezes também tem gente que quer deixar o Sim, bebê só com o professor. sim, Então, acho que sim, sim. trazer essa consciência, né, Não, e tem trazer mãe esse que não quer trabalho da entrar, lei, viu, eu acho que Tassiana? Tem não mãe que não quer querem. entrar. Não quer molhar o cabelo, É, não quer. e Aí é uma questão de conversar, de educar, de mostrar a importância, e vai do convencimento, do encantamento, né, que você vai fazer com essa família. conseguir fundamentar, né? Trazer tudo isso que Claro, você falou, né? claro, Conseguir fundamentar isso, eu acho que também traz mais segurança para a família naquele investimento, né? Que eu considero que qualquer sim, esporte é um investimento. E agora, sim. finalizando, antes da gente entrar mais em detalhes sobre o curso, existe alguma receita para avaliar? Bom senso, respeito, conhecimento teórico e técnico daquilo que você está avaliando, porque você só pode avaliar alguma coisa que você sabe, Sim. porque eu estou cheia de ver professor de natação que não sabe nadar. Ah, também. Eu Então, também já é vi bastante. assustador, né? É assustador, mas isso existe. Então, eu acho que seria isso. E o respeito também à unicidade desse ser que está sendo avaliado, né? Ao desenvolvimento que ele se encontra, eu acho que esses aspectos é fundamental. Perfeito. E vamos falar um pouquinho do curso, Cacilda, porque esse final de semana já começa a parte Já online, começa. né? O Então, curso ele é feito de 40 horas,
20 horas online, que é toda a teoria, depois 20 horas práticas, que é só prática em piscina, e 60 horas representadas pela apostila, que vai ser entregue para os alunos no movimento prático, no módulo prático. Tá? Então, neste final de semana, nós temos sábado e domingo, das 8 às 18, no trabalho online. Eu acho que é possível ser passado online. Eu vou utilizar de muitos vídeos e vou utilizar dos conceitos técnicos da psicomotricidade, né? Então, quanto a isso, acho que não vai haver nenhuma dificuldade. Depois, na parte prática, nós vamos ter no sábado pela manhã um planejamento de trabalho avaliatório e no sábado à tarde, domingo o dia todo, a gente vai ficar em piscina fazendo exatamente o trabalho de avaliação. Então, eu acredito que é alguma coisa interessante e que possa contemplar, possa colaborar na ajuda dos processos daqueles que ainda não possuem, né? Bom, eu vou fazer algumas perguntinhas que são super frequentes, né, quando a gente anuncia um curso. Então, primeiro, a parte prática é tudo em São Paulo, né? É na Na antiga associação. Frestinha, Na WA. Na verdade, hoje é a WA, piscina da WA. E se eu sou de fora, eu preciso fazer a prática em São Paulo? Eu sei que você é uma grande defensora dessa vivência prática e dessa consciência do corpo, então eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. A gente criou, Tassiana, a possibilidade da pessoa fazer só a teórica. Só que a apostila, ela só vai no módulo prático. Tá? Então, não há nenhum problema se a pessoa quiser fazer só a teórica. Vamos supor, assim, alguém que já tenha todo um sistema de avaliação e que queira só fazer uma comparação, uma equiparação ou uma convalidação, ela pode. Eu acho que ela também sai enriquecida. Não há problema nenhum. Eu entendo essa situação nossa hoje, né, de dificuldade de transporte, gastos enormes, né? Isso tudo é muito complicado. Mas não tem como não viver a prática. Eu não consigo conceber como eu posso sentir o resultado daquilo através de uma telinha. Não é possível, não dá. A prática, ela é vamos dizer assim, ela é o fechamento de toda a minha questão teórica. Eu compartilho muito dessa ideia que você fala de vivenciar no próprio corpo para poder ensinar, né? Como eu posso ensinar uma habilidade, alguma coisa, se eu não tenho consciência de como executar essa habilidade? Exato, se eu não vivi isso em mim, né? Isso é muito importante. E em psicomotricidade, Tassiana, nós temos uma coisa muito importante que chama formação pessoal e formação corporal. Ninguém trata o outro se não tiver tratado. Então, a gente precisa tomar bastante cuidado com isso. Tá? Bastante cuidado. Nós precisamos estar de bem conosco, estar muito bem resolvido conosco, para poder passar alguma coisa de bom para o outro. Então, em psicomotricidade, a formação pessoal e corporal é obrigatória. Perfeito. Bom, agora eu vou abrir um espaço para perguntas. Eu não sei se alguém tem algum comentário, dúvida. Eu não consigo ver todo mundo aqui, mas eu vi que aqui tem muitos alunos nossos. E eu quero agradecer cada um deles que está aqui, me honra muito. E eles podem dizer se eu estou falando verdade ou mentira. Eu acho que todo mundo que vivenciou já tudo isso na prática, deve ter depoimentos, até se alguém quiser colocar algum depoimento das vivências anteriores, né, de aprendizados nos cursos. Aqui, a última que eu vi é da Ediclide, ela é uma aluna do nosso curso de extensão em psicomotricidade aquática. E olha de onde ela vem, do Amapá. É uma menina muito esforçada, que vem de muito longe para poder fazer a diferença no seu espaço. Então, eu agradeço, assim, muito a todos esses alunos. Nós temos muitos alunos que vêm de longe.
E eu fico muito feliz e muito honrada, porque não é fácil, né? É um investimento alto e a gente, isso só aumenta o nível de responsabilidade da gente. Nós temos que fazer ciência, fazer bem feito e estar preparado para formar profissionais de qualidade, né? Colocar no mercado profissionais que vão fazer a diferença. Eu tenho muito orgulho dos nossos alunos, muito. Até porque eu sei que muitos deles se tornaram personalidades que estão brilhando por aí. Ou você já formou várias personalidades, hein, Cacilda? Muitas, muitas. Sou muito feliz com isso. Assim, quando eu sei do sucesso de uma pessoa que passou pelos nossos cursos, passou pela nossa vida, eu fico assim, na mesma sensação de mãe, sabe? Que Uhum. orgulho, que coisa boa. Então, para mim, é um presente que eu recebo. Eu fico muito feliz mesmo. Eu faço isso com muita alegria. Eu amo muito o que eu faço, Tassiana. Eu Eu brinco que também. eu não tenho tempo de envelhecer. Eu preciso produzir, produzir, produzir. Não dá Não, mas tempo. você tá na Não metade dá do seu tempo. caminho ainda, não vem não. É, Tá na metade ainda, tem um caminho muito longo a ser percorrido. A Drica tá obrigada. muito ansiosa para esse curso e eu também. Hoje à tarde eu falei com a Drica também trabalha com natação adaptada e ela queria entender, né, se a gente ia abordar esse tema Vamos, e vamos sim. com A certeza. natação adaptada é algo que, graças a Deus, né, depois de muita luta, ela está sendo aberta, né, espaços para ela, porque não foi fácil. Nossa, falar em natação adaptada era uma viagem alguns anos atrás. Era loucura total, total. Então eu me lembro que quando eu sonhava com um elevador para colocar o aluno na piscina, todo mundo falava, Cacilda, mas você está completamente biruta. Então, hoje, quando eu vejo as pessoas, é, nossa, investindo na natação adaptada, eu me emociono muito, muito. Eles merecem muito, muito. Eles Com precisam. certeza. Com certeza. Tia Silvia Bassi, somos amigos da água. A Edicleide falando que o investimento é alto, mas vale muito a pena, com certeza. Para mim, Obrigada. Cacilda é uma lenda viva. Ela mudou Nossa, que é isso? nossa visão sobre natação, sobre psicomotricidade. É, Cacilda, você quer deixar uma última mensagem? Bom, vamos falar das inscrições, né? Quem quiser se inscrever, É só acessar o no WhatsApp site. da própria associação. É 11, o DDD 2940-6464. Tá bom? Ou entra no site, é só entrar no É, site da associação também, é www.associacãovencer.org.br. deixa eu marcar aqui, vencer.org.br. Vou deixar Tá marcadinho bom? aqui para quem quiser acessar. E se não conseguirem dessa vez, talvez ano que vem a gente faça novamente esse curso. Sempre vai ser uma oportunidade de poder se reciclar, de poder aprender, de poder crescer profissionalmente, né? Porque hoje a disputa no mercado de trabalho está muito alta. E o que mais me preocupa é a internet. Me preocupa muito, porque nem tudo que está na internet é verdade. Sim, E as pessoas estão muito à busca, não de reconhecimento, mas de fama. E isso dura pouco. E eu estou muito assustada. Tem muita coisa publicada que é errado, que está errado, que não dá para brigar, que não dá para falar, que não dá nem para nada. Então, a internet está muito difícil viver com ela nesse mundo feliz e maravilhoso que a internet mostra. Não é assim. Não é sim. esse E, mundo maravilhoso. e é difícil filtrar essas informações, né? Então, eu Exato, acho que exato. sempre buscar profissionais qualificados, né? Recomendados, eu acho o mais importante. A Simone está falando que morre de saudade da pós em psicomotricidade, os cafés das manhãs e os encontros com amigos de vários estados. Eu acho que esse curso da Cacilda vai ser uma oportunidade justamente da gente se unir como profissionais, né? Convido a todos. Eu,
até quem trabalha com crianças e não é tanto da área aquática, mas eu acho que a área aquática é uma oportunidade também de você conseguir desenvolver. Eu gosto de falar o ser humano 360 graus, né, 3D. Sim, sim, A gente consegue fazer alguns exercícios e algumas atividades que em terra a gente não consegue ter tanta amplitude de movimento. Cacilda sim. Velasco, uma referência. 20º livro esse ano Obrigada, obrigada. Eu publicado. agradeço a todos. Muita gente aqui é muito suspeita, né? Não vale, não convalida, mas eu agradeço o carinho que todos têm por nós e eu tenho muito a eles, amo todos eles. E agradeço muito a você, Tassiana. Você é uma menina que eu Oh, conheci há pouco tempo e que eu acho que você dá um valor, você não é um valor, você dá um lugar, você coloca o assunto num lugar especial. E esse lugar é um lugar que precisa ser ocupado por pessoas responsáveis como você. É muito difícil fazer o que você faz, sabe? Porque não é uma propaganda isso. Isso é uma democratização do conhecimento. E isso é coisa para poucos, né? Porque a maioria grita lá, esbraveja e quer colocar na cabeça das pessoas. Você não, você vai com muita categoria, você estuda a respeito. Eu gosto muito de você e eu acho que você merece um lugar de destaque na natação, neste sentido desta enorme divulgação que você faz. Muito obrigada obrigada. por existir, tá? Obrigada, você me deixou emocionada aqui, não estou conseguindo Não, meu pensar. amor. Não, não. Você merece mesmo. Para mim é Porque é uma assim, honra. muitas pessoas fazem isso com um preço. Você faz isso com valor humano. É diferente. É Né? Eu isso. acho que isso tem toda a diferença que o mundo precisa de pessoas que sejam significativas, que façam valer a pena a relação, né? E que não façam mal a ninguém. Então, eu acho isso muito importante. Eu acho que a minha maior inspiração em todo esse projeto que eu desenvolvi, né, nesse primeiro ano de volta ao Brasil foi justamente isso. Eu acho que quando a gente mora fora, a gente sente o quanto a gente, entre aspas, perdeu ou se afastou. E eu Sim, sim, e quando eu voltei, eu tinha muito essa missão de dar a voz ao conhecimento de qualidade para que a gente possa irradiar amor, né? Porque eu acho sim, que hoje em dia no sim, mundo falta amor e o amor é base de todos os relacionamentos, né? sem E não dúvida. só o amoroso. Então, eu parto até do princípio de que você, Sandra, né, e tantos outros profissionais, Alberto, William, todas as pessoas que foram meus mentores me inspiraram a, a trabalhar com amor, mesmo numa área que em muitos momentos eu julgava impossível, né, monetizar e sobreviver através dela. E fui para fora, consegui fazer isso, então eu acho que eu já voltei muito com esse coração aberto de poder Sim, compartilhar e eternizar a sua palavra, por exemplo, que me inspirou obrigada. muito no meu trabalho. Então eu agradeço demais você ter aceitado esse convite, toda essa Imagina, abertura e de estar sempre que eu apoiando esse puder. projeto. Você é Obrigada, muito querida. maravilhosa, Cacilda, e você está Não, obrigada, colhendo Tassiana. Você só muitos está no frutos. comecinho. Você tem muito para brilhar ainda, tá? Tenha certeza Obrigada. disso, querida. Continue assim. O bem só afasta o mal. Amém. Vamos finalizar essa live maravilhosa, emocionante, é, te convidando para participar desse curso Avaliação Aquática. As inscrições ainda estão abertas para a parte online. Depois, a parte prática vão ser agendadas conforme vão fechando as turmas. Mas entre em Sim, contato pelo WhatsApp. Tanto a Regiane quanto a Kátia, elas vão te atender assim de braços abertos. Informações super relevantes. Se tiver alguma dúvida, também pode escrever para a gente. Eu posso facilitar também qualquer dúvida ou processo. E para quem está inscrito no curso, a gente se vê aí no final de se encontra semana. já já.
né? Se encontra já já. Eu quero Muito deixar um obrigada. abraço para todos vocês que entraram, que permaneceram, que ficaram, que saíram, e dizer que eu sou muito grata pelo coleguismo, pela amizade, pelo reconhecimento, tá? É sempre muito bom ter vocês por perto. Um grande beijo para todos, tá bom? Obrigada pela participação de todos e até o final de semana. Obrigada, querida. Bom descanso. Igualmente.